Mas eu quero falar agora com vocês sobre a inveja, um pecado capital. Todos nós sentimos inveja. Todos nós podemos ser alvos de inveja. A inveja faz parte da vida. E eu queria que você abrisse aí em 1 Samuel, capítulo 18. Versos 6 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumento de músicas. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. A inveja é um pecado capital. Essa palavra capital, do latim, vem de capita, que significa cabeça. Ou seja, a partir da inveja, muitos outros pecados poderão ser praticados. Há uma diferença entre ciúme e inveja. Ciúme é o temor de perder aquilo que nós temos. E a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ele não quer nos perder. Ciúme, então, é uma coisa boa, positiva. Mas a inveja é o contrário, é o oposto. A inveja é a tristeza pelo fato dos outros possuírem aquilo que não temos. Então, eu tenho inveja de Samuel, porque ele canta bem. Né? Canta bem. Então, quando nós observamos em outras pessoas aquilo que elas têm e nós não temos, nós podemos ser possuídos pela inveja. O invejoso tem pretensões sobre algo que ele sabe que não lhe pertence, mas não quer que o outro também tenha. Então veja o perigo que é a inveja. Se eu não tenho, eu não quero que você também não tenha.
Vamos estudar esse assunto a partir da história de Saul e Davi. Um era bem idoso, era rei, tinha uma posição. Davi era um jovem guerreiro, estava começando a vida. E nessa história aqui, é uma ilustração clara das desgraças que a inveja pode trazer para a vida das pessoas. Porque a inveja destruiu a vida de Saul, porque ele invejava Davi. E Davi sofreu por anos perseguições tremendas por causa da inveja que Saul tinha por ele. Então eu quero dividir essa mensagem em 3 pontos. Primeiro, quais são as causas da inveja? E aí a gente, estudando o texto, a origem da inveja está na comparação ou na competição entre 2 ou mais pessoas. Veja aí no versículo 7, versículo 7. As mulheres, não amando de Davi, mas seguindo um costume em Israel, quando o exército vitorioso vinha, de uma vitória, as mulheres cantavam e dançavam para receber o exército vencedor. Mas naquele dia, tocou na FM evangélica de lá, e as mulheres cantaram: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então, essa musiquinha foi como uma semente que foi lançada no coração. E a inveja nasce assim. Quando a gente começa a comparar o que eu tenho, o que você não tem, o seu sucesso, o meu fracasso. E nós vivemos num mundo movido pela inveja. Saul era um homem amadurecido, experiente. O filho de Saul era amigo de Davi, tinha a mesma idade. Mas aquela musiquinha, aquela comparação, foi usada por Satanás para destruir a vida de Saul. E aqui, meus amados irmãos, nós precisamos tratar a inveja no nosso coração. Nós não podemos alimentar esse tipo de pecado nos comparando ou comparando uns com os outros. Vocês sabem que muitas vezes a igreja de Pinheiros, por divulgar as bênçãos que acontecem aqui, ela é alvo de inveja, de críticas, de coisas assim tremendas. E a inveja causa danos em quem a pratica e muitas vezes em quem está sendo alvo da inveja. Veja no versículo 7 que essa rima, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. No versículo 8, então, por causa disso, Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremos. Veja que tudo aqui é extremo. Ele se indignou muito e ficou extremamente desagradável com aquilo. Saul
na sua imaturidade, ele se sentiu o quê? Inferior. Inferior. Se ele fosse uma pessoa amadurecida, ele dizia, graças a Deus, porque eu ainda velho estou matando 1000. Não é assim? A gente via essa rima, se não fosse por causa da inveja, de uma forma diferente, de uma forma positiva. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Leia esse versículo comigo. Vamos ler juntos? O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é podre, apodrece. E apodrece de dentro para fora. O que a inveja produziu na relação agora de Saul com Davi? A inveja faz mal à pessoa que a sente. Veja aí, no versículo 8, lê comigo, juntos, vamos lá? Então Saul, pois essas palavras presta atenção. Primeira coisa que a inveja produziu no coração de Saul foi a desconfiança. O que lhe falta, senão um reino? Davi nem pensava em tomar o reino. Davi teve várias vezes Saul nas suas mãos. Ele podia tirar a vida dele. Então preste atenção, quando você é tomado pela inveja, você começa a achar que o outro está pensando isso de você. Isso é perigosíssimo. Eu já contei aqui para vocês uma vez, uma história que eu estava na porta da igreja cumprimentando, e uma irmã chegou para mim e falou assim, você pensa que é só você que viaja? Eu vou viajar. Eu comprei um pacote agora na CVC, não sei o quê, papapá. Eu falei, parabéns, minha irmã. Bate retro. Você já notou isso? Davi nunca pensou. Davi era um jovem. Não estava interessado. Mas quando a inveja entra no coração, a gente começa a desconfiar das pessoas. Quando, 2011, quando nós convidamos o pastor Hernandes para vir trabalhar aqui, um santo profeta chegou para mim e disse, Arivão, você é louco. Em 6 meses você vai perder a igreja para o Hernandes. Eu falei, meu irmão, primeiro, você está dizendo que o pastor Hernandes está vindo aqui para tomar a igreja de mim. Segundo, você está dizendo que eu sou muito ruim. Porque eu estou aqui há 20 anos, trabalhando. Mas veja, o que o Satanás manda para falar contigo? Um negócio desse. A inveja leva uma pessoa a olhar para a outra como uma ameaça, gerando desunião, competição e desconfiança. Segundo lugar, veja, por favor, lê comigo o versículo 9, por favor. O que diz aí? Daquele dia em diante,
Saul não via. Que coisa terrível. Desconfiança. E agora ele começa a ter uma visão deturpada do outro. Quer dizer, não foi Davi que mudou. Não foi Davi que mandou compor a música. Mas a inveja inundou o coração de Saul. Irmãos, isso é sério. Na prática, isso se chama preconceito. Ou seja, o ato de conceituar uma pessoa antes de conhecê-la. Antes de saber quais são as intenções. Você sabe, e a Bíblia fala, que o olhar sempre reflete a natureza de quem olha. Todas as coisas são puras para os puros. Como é que eu posso? Eu estou com 60 anos, você está com quantos anos? 28. Eu lhe vejo com bons olhos. Eu quero que você seja 10 vezes melhor do que eu. E você é em algumas coisas, outras não. Irmãos, eu não posso, como pastor, deixar que a inveja tome conta do meu coração. Você, como crente, tem que tirar isso aí. O olhar de Deus para nós sempre é de pureza. Porque Deus nos vê em Cristo Jesus. Eu olho para você e ele chama você de um pecador. Deus olha para você e ele chama de filho. É diferente, é ou não é? Porque o coração de Deus é bom. Terceiro lugar, a inveja produz desconfiança, uma visão deturpada, errada do outro. Mas a inveja cria um espaço para Satanás entrar na nossa vida. Veja, por favor, nos versos 10 e 11. No dia seguinte, vamos ler juntos? Versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Pronto aí, para aqui. No dia seguinte, houve uma brecha na vida dele, e diz o texto que foi Deus que permitiu. Por isso que Paulo diz lá em Efésios, não deis lugar ao diabo. Resistir ao diabo, e ele o quê? Não abra brecha na sua vida, no seu coração, para inveja, porque é uma porta aberta para Satanás. Como essa ação maligna se manifestou? Ele foi tomado por uma crise de raiva. Ele começou a andar dentro de casa armado. Olha o perigo. Ele não confiava em Davi, ele andava armado dentro de casa. Quando Davi estava dedilhando, ele tentou matar. Lançou a arma contra Davi. Irmãos, a inveja mata. A inveja leva você a matar a reputação do outro, a difamar o outro. O diabo sempre procura uma brecha na nossa vida. Pedro diz que ele está ao nosso derredor, esperando uma brecha. Quarto lugar, quarta consequência da inveja, o que a inveja produz. Lê comigo o versículo 12. O que diz? Saul
temia Davi? Porque o Senhor era... Que coisa terrível. Onde existe o ódio, existe o medo. Você já notou que a gente vive hoje debaixo de segurança, de alarme, de câmera, porque a gente está com medo daquelas pessoas que são tomadas pelo ódio e querem roubar você. Veja a situação que nós chegamos. Nós temos medo. Nós não estamos com medo de onça, de bicho. Nós estamos com medo de pessoas. E grande parte dessas pessoas que se tornam meliantes, assaltantes, bandidos, são pessoas que sentem inveja daquilo que você possui, do que os outros possuem, e quer tirar de você. Saul passou a desenvolver uma espécie de síndrome de perseguição. Davi não queria ser o mal, mas Saul pensava o contrário. Ele quer o meu lugar. Ele quer o meu lugar. Lembra que lá em João, quando João descreve o amor, ele diz assim que no amor não existe medo. Quando a gente ama, agora quando você odeia, quando você está tomado pela inveja, aí você tem medo. Mas em quinto e último lugar, veja aí, versículo 13, lê comigo. Pelo que Saul afastou-se de si e o pôs por chefe de 1000, ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Presta atenção que ele isola e agora ele passa a perseguir a Davi. Saul, a partir daquele momento, daquela musiquinha, ele quer distância de Davi. Ele tira Davi do alto comando e dá para ele uma tropa insignificante lá. Ele queria destruir a carreira de Davi. Irmãos, o mesmo aconteceu com José e os seus irmãos. Veja Atos, capítulo 7, versículo 9. Atos 7, 9. Vamos ler juntos? Veja como esse negócio de inveja é coisa antiga, né? E parece que não vai estar envelhecendo, não. O que diz aí? Os patriarcas invejosos de José venderam-no ao Egito. Mas Deus, louvado seja Deus. Porque diz o texto aqui, que Davi lograva o quê? Bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Louvado seja Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como nasce a inveja, o que a inveja produz. Agora, para terminar, como é que a gente pode combater a inveja, vencer a inveja? Como eu e você precisamos nos libertar do desejo da inveja. Como eu também tenho que me precaver da inveja dos outros. Eu vou dar 3 pontos aqui, para mim e para você, práticos. Primeiro, trate a inveja como pecado.
Alguns psicólogos, algumas linhas da psicologia, tratam a inveja como um distúrbio psicológico. Não é distúrbio psicológico, é pecado. E é pecado o quê? Capital. A Bíblia mostra claramente. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, capítulo 7, 21 e 23. Veja lá o que Jesus diz. Porque de dentro do homem, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então nós temos que tratar do coração. É dele que procede as fontes da vida. Não brinque com a inveja. Como cristãos, precisamos nos despojar de toda a inveja. Tem uns na igreja que dizem assim: eu tenho inveja santa. Não existe inveja santa. Vá com esse sofisma para lá. Uma santa inveja. Renuncie ao pecado da inveja. Trate a inveja pelo nome, como um pecado. É assim que a Bíblia faz. Vocês sabem a história de Caim e Abel. E a causa ali foi a inveja. Mas João, quando vai tratar de Caim, falando sobre o amor, diz que ele era maligno. Ele era maligno. A inveja é uma coisa maligna. Satanás foi expulso do céu porque ele teve inveja de Deus. E quando ele vai tentar Adão e Eva, ele diz assim: olha, se vocês desobedecerem, vocês serão o quê? Iguais a Deus. Toca justamente da inveja. Salmo 37, versículo 1. O que é que diz lá? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o quê? Toma cuidado, você pode ter inveja de quem está pecando. A Bíblia traz claro isso aí. Segundo ponto prático. Primeiro, trate a inveja como um pecado. Segundo, toda pessoa abençoada por Deus é alvo de inveja. Se você está sendo abençoado por Deus, você está na mira do inferno. Se você observar no versículo 14, Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Isso aconteceu com Isaac, lá em Gênesis, capítulo 26. Ele plantou e colheu a 1 por 1000. E Deus o abençoou na terra. E os homens começaram a ter inveja dele. Por isso que se seu casamento está bem, você está bem casadinho, seu marido é bom, não faça propaganda não. Nós vivemos num mundo que você não pode falar, você não pode contar as bênçãos. Aqui no nosso meio,
A gente conta. Até canta, conta as muitas bênçãos. Diz para a gente agradecer. O sucesso gera inveja. Lê só para a gente conferir. Gênesis 26, de 12 a 14. Vamos ler, para você ficar bem convencido disso. O que diz? Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor enriqueceu-se, o homem prosperou, ficou riquíssimo. Aí veja aí, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Inveja. Se você está sendo abençoado na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, no seu trabalho, na sua profissão, pode ter certeza que você será alvo de inveja. Não se assuste, não. Terceira e última lição prática. Trate a inveja como pecado. Esteja consciente de que ser abençoado por Deus vai fazer você alvo de invejosos. Terceiro, vença a inveja por intermédio do amor. Que coisa linda isso aqui. Lá em 1 Coríntios 13, 4, Paulo nos ensina que o amor não arde em ciúmes, e a palavra ali não é só ciúme, é inveja. O remédio para a inveja é uma obra da carne, é o amor, é o fruto do Espírito Santo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ame os seus invejosos. Eu estou com um plano aí, todo pastor que fala mal de mim, vou trazer para pregar aqui em Pinheiros, então oferta. Porque tem gente aí que o ministério é falar da gente. Somente o Espírito Santo, irmãos. Somente o poder do Espírito Santo. Somente o fruto do Espírito Santo, que é o amor, neutraliza as forças malignas da inveja. Peça, clame ao Espírito Santo para derramar amor no seu coração. Acabou o sermão. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Quem tem inveja santa aqui, levanta a mão. Inveja santa. Se você está sendo alvo de invejosos, entregue a sua causa ao Senhor. O tema é, nesse mês, a fé teme a Deus e não ao homem. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Não tenha medo. Deus está conosco. Deus está com você. Vamos cantar o hino final?